O mercado de transferências para o Internacional destravou e o Inter segue buscando reforços para reformular o elenco visando a temporada de 2026. Houve alguns avanços e alguns nomes começam novamente a circular nos bastidores do estádio Beira-Rio. Vamos falar também do elogio que Paulo Pesolano recebeu de ninguém mais, ninguém menos do que Pepe Guardiola e os milhões que o Colorado recebeu por uma negociação lá no futebol mexicano. Tudo isso a partir de agora. E é isso, gente. Bora falar sobre o Internacional, atualizar todas as informações do Colorado nesta manhã do dia 9 de janeiro de 2026. Eu sou Douglas Demolineri e conto muito com a tua participação. Deixe teu like, o teu hype, ative as notificações, compartilhe o conteúdo e se inscreva no canal. Vamos juntos rumo à meta dos 19 mil inscritos aqui no canal para continuar expandindo essa comunidade, né, que nós estamos criando aqui no YouTube. Gente, quero falar com você sobre situações do mercado de transferências do Inter, tá? Já vamos começar com o principal tema do vídeo, isto porque são muitos nomes que seguem circulando nos bastidores do Colorado e o Inter precisa contratar, precisa reformular o seu elenco visando a temporada de 2026. Além do Félix Torres, que está nos trâmites finais da negociação e deve ser anunciado a qualquer momento como reforço do Colorado. Inclusive eu te convido a assistir o último conteúdo que eu gravei aqui no canal, justamente dando a minha opinião sobre a contratação do Félix Torres. Eu acho que a gente precisa ter um pouco de paciência e acreditar que essa negociação dará certo, mas se vocês quiserem saber tudo o que eu penso sobre a chegada do Félix Torres e dos números dele pela equipe do Corinthians, eu recomendo que você assista o vídeo que eu deixei gravado aqui no canal. No final desse conteúdo estará lá para tu selecionar, perfeito? A gente vai falar sobre outros nomes, tá? O principal deles é do César Araújo, volante de 24 anos. Alguns colegas têm a informação de que o Internacional deve formalizar esta proposta para o jogador, né? O jogador está livre depois de ter saído do Orlando City, né? Ele estava atuando na Major League Soccer. A informação que eu obtive, e eu trouxe ainda no vídeo, né, de anteontem ou de ontem pela manhã, se eu não estou equivocado, tá? Que eu havia conseguido contato com o staff e eu reforcei esse contato com o staff do jogador, principalmente a partir das informações dos nossos colegas. Lucas Colar trouxe a informação de uma possível proposta, Leonardo Moll, o Eduardo Gabardo também, eles acabaram destacando que existe um interesse, e o interesse, a indicação do Paulo Pesolano, ela é verdadeira, só que para o jogador, para o staff do atleta, até agora não chegou nada. E essa é a informação. E eu estou falando, né, até esse momento da gravação do vídeo. Pode ser que mude amanhã? Pode ser que mude ainda hoje? Pode ser, pode acontecer, mas nesse momento a informação é que nada chegou para o staff do jogador. Inclusive no Uruguai se tem muita confiança de que o projeto Libertadores pode tirar ele aqui do Beira-Rio, né? O que a vantagem que o Nacional tem em relação ao Inter é justamente a disputa da Libertadores da América. Então, por enquanto, nada pelo César Araújo, ou nada chegou do Inter ao César Araújo e o seu empresário, tá? Quero falar sobre Elian Irala também, e o único empecilho, ou o principal empecilho que está dificultando essa negociação, o salário do Elian Irala. Jogador de 20 anos, atleta que o Internacional já tentou, 21 anos na verdade, né, 20 quando o Inter tentou no ano passado, está, né, praticamente em litígio com o clube dos Emirados Árabes, né, ele está muito satisfeito, chegou a tirar da bio dele do Instagram, né, a gente trouxe essa informação com exclusividade que o Inter acabou recebendo, né, o jogador foi oferecido ao Inter, só que o salário é muito alto. O Inter, né, conversa para tentar reduzir esta pedida do Elian Irala, que é um jogador que o Internacional tem interesse há bastante tempo. Outro nome, tá, que o Internacional está interessado e está numa situação paralisada, trancada nas negociações, ou são dois nomes, é o Luiz Gustavo e Pedro Raul. Luiz Gustavo está aguardando, né, o que ele vai fazer da sua vida, aguarda uma proposta do Inter, o Inter ainda pensa, né, nesse primeiro homem, pensa em alternativas para escolher esse primeiro volante. E o Pedro Raul, ele está treinando, está fazendo a pré-temporada com a equipe do Corinthians, o Corinthians está livre, né, dessa situação do transfer ban, está bem encaminhada essa situação,
então a tendência é que o Pedro Raul possa ser negociado. Antes ele não sairia justamente por conta desse transfer ban. E essa é, inclusive, a tendência que aconteceria, né? O Lucas Colar tem, inclusive, a informação de que o Inter poderia assumir essa dívida de transfer ban, né? Que para o Santos Laguna acabar liberando, né? Que tem a ver com Félix Torres e tudo mais. E o Inter assumiria alguma coisa dessa dívida para justamente ter o Félix Torres e o Pedro Raul. Mas até o momento não há nenhuma novidade em relação a isso, tá? O Pedro Raul segue sendo o nome que está na pauta, mas uma negociação que está travada. E para fechar, eu quero falar sobre mais dois nomes, tá? O Andrés Vombergar, ou Vombergar, né, que é argentino, mas também tem cidadania eslovena, né? Tá livre no mercado depois de terminar o seu vínculo com o São Lourenço. O Corinthians também estaria interessado, essa é a informação do César Luiz Merlo. Colorado está observando sim o Vombergar, Andrés Vombergar, argentino e esloveno. A ver se haverá alguma situação envolvendo uma evolução nesta negociação. E o Doria, gente, ele é um nome que foi, de certa forma, vetado pelo Fabinho até esse momento, pela informação que nós temos, mas ele não está conseguindo se encaixar em outro clube. Com a chegada do Félix Torres, tem já um entrosamento entre ele e o Doria. Daqui a pouco essa negociação pode voltar, tá? Eu não descartaria essa situação. É um cara que está livre no mercado, o Inter precisa de um zagueiro canhoto dentro de um mundo que a gente negocia o Juninho. Enfim, eu ainda ficaria atento à situação do Matheus Doria, tá? Para ver o que vai acontecer. São algumas das negociações que estão acontecendo pelo Internacional nesse momento, tá? Antes da gente avançar, tem mais dois tópicos que eu quero falar com vocês aqui no vídeo. Eu quero que vocês conheçam a Autopeças OK. A Autopeças OK é líder no Vale do Paranhana, referência em todo o Rio Grande do Sul. 5 sedes, 5 lojas, Taquara, Novo Hamburgo, Canoas, Osório e Torres. E tem a plataforma de e-commerce, a OK+. QR Code está na tela, conheça a plataforma de e-commerce da Autopeças OK. Dois destaques rápidos, tá? Que eu quero fechar com vocês. O primeiro, Paulo Pesolano foi elogiado pelo Pep Guardiola, tá? O Pep Guardiola concedeu uma entrevista coletiva para falar do Max Alleyne, né, que passou pelas mãos do Paulo Pesolano enquanto ele estava comandando a equipe do Watford na Championship da Inglaterra, e foram 17 jogos do Max Alleyne, que é um atleta revelado nas categorias de base do Manchester City. Depois desses 17 jogos, né, muitos deles sob o comando do Paulo Pesolano, ele acabou sendo chamado de volta para o Manchester City, atuou, né, pela Premier League, jogou os 90 minutos no empate contra o Brighton, né, no meio da última semana, e o Pep Guardiola disse o seguinte: o Max chegou há 1 ou 2 dias, claro que já estava inserido no processo, treinava conosco há 2 ou 3 anos, mas preciso agradecer ao Watford, Pesolano e Javi Garcia por ajudá-lo no desenvolvimento com o jogador. Tá bom, né? Paulo Pesolano, então, recebendo esse elogio aí do Pep Guardiola. E para fechar o vídeo de hoje, né, desta manhã pelo menos, à tarde tem mais conteúdo aqui no canal, como de praxe, o Inter está recebendo cerca de 3,2 milhões de reais pela transferência do Rodrigo Dourado do Atlético São Luís para o América do México. Além de agradecer esta negociação, tem que agradecer ao André Jardine, né, que está levando o Rodrigo Dourado. Levou o Rodrigo Dourado daqui do Brasil para o México e agora coloca mais dinheiro. Quando o Inter vendeu o Rodrigo Dourado, ficou com 30% dos direitos econômicos do jogador, o atleta foi vendido por 2 milhões de dólares e vai ficar aí com 30% deste montante, o que é equivalente a 600 mil dólares, 3,2 milhões de reais, tá? O Inter agora entrará em contato com o Atlético São Luís para receber este montante. Não é um grande dinheiro, mas é um dinheiro que pode ajudar o Colorado em alguma situação, tá certo? Deixa nos comentários aí o que tu acha desta negociação, desse valor que vai entrar pelo Dourado, mais ou menos que o Inter vendeu, né? Mais ou menos que o Inter recebeu por vender o Rodrigo Dourado ao futebol mexicano naquela época, tá? Sobre o elogio do Pep Guardiola e sobre esses nomes, quem tu quer que o Inter contrate para essa temporada.
Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like, ativar as notificações, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Qualquer momento a gente volta com mais informações do Colorado. Fechou? Valeu!